palavras do colega de Gilmar Mendes, né, o ministro Barroso, dizendo o seguinte, que ele tem uma jurisprudência para cada um dos amigos dele, né, e ali ele distribui a sua jurisprudência própria para soltar os amigos. E no caso do Barata, ele tem uma ligação pessoal, foi padrinho do casamento da filha dele, tem foto dos dois abraçados, e isso surpreende muito o mundo jurídico aqui, porque a jurisprudência do Supremo, a gente fala não conhecer, nem julga. Quando diz não conheço, nem julga. Por quê? Sim. Porque entre a Justiça Federal do Rio de Janeiro e o Supremo, existem pelo menos 3 instâncias que foram simplesmente atropeladas pelo ministro Gilmar Mendes. Ele tem competência para isso? Tem, mas isso não é usual e isso não é jurisprudência. Vamos lá, Tonho, olha, eu te passo com a seguinte pergunta, se é Tim Gilmar Mendes ou Tim Raquel Dodge? Eu sou Tim Gilmar Mendes e vou explicar... Porra! E vou explicar por quê. Olha aí. Queria citar uma coisa muito mais básica do Código do Processo Penal, que é Ministério Público, filosofia do Ministério Público, indúbio pro societate. Na dúvida, eu te denuncio a bem da sociedade. Máxima que vem da defesa, indúbio pro réu. Na dúvida, decida pro réu. Os advogados acusados falam, peraí, indúbio pro societate quer dizer, o meu cliente não faz parte da sociedade? Se contesta isso. O Gilmar Mendes, eu já falei centenas de vezes nesse tradicional microfone da Jovem Pan, ele comunga da teoria de um pensador italiano que em 1963 fez a teoria do punitivismo, se chama Luigi Ferrajoli, que ele fala que o Estado pune demais. O Gilmar Mendes está seguindo a Constituição que diz, se a pessoa não está atrapalhando o processo ou fazendo obstrução de justiça, e se a pessoa tem endereço fixo, que se solte. É uma cruzada do Gilmar Mendes contra o punitivismo excessivo do Estado. Agora, eu acho que o Gilmar Mendes mostra a independência. Ele fala, tô nem aí que eu fui padrinho de casamento, a Constituição diz isso, e ele segue a Constituição. É claro que isso vai as pessoas vaiam no geral, porque 99% de quem cobre área jurídica depende de informação do Ministério Público. O Ministério Público é um deus para o jornalista. Eles passam no meu e-mail diariamente N denúncias, indúbio pro societate. Eles nos enchem de notícias. Cai mal para o jornalista que cobre justiça e contra o Ministério Público. E o ministro Gilmar Mendes não está nem aí para o Ministério Público. Ele é o cão de guarda da Constituição. Voltando ao ponto. Ele acha que o Estado pune demais e, segundo, ele fala, diz a Constituição, tem endereço fixo, não está obstruindo a justiça, solte-se. Mas ele não passou na frente Ó o Viga quer falar. Deixa eu passar pro Viga. Viga, nós temos que engolir essa análise técnica do Tonholi, né? A gente é obrigado a engolir isso, porque tá dentro da tecnicidade aí, do julgamento, enfim, rapaz, dos parece trâmites. O Tite explicando tática dele pro jogo da próxima rodada, né? Com todo respeito, viu, Tonholi? Gosto muito de você, adoro as suas opiniões, mas dessa aí eu discordo veementemente. E digo por quê? Porque esse não é um caso único, específico ou qualquer. Afinal de contas, nós estamos falando de Jacó Barata Filho, que comprovadamente alimentou todo esse esquema de propina, de corrupção, de caixinha, envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral Filho. Então ele está nitidamente ali com a culpa comprovada, deliberadamente já investigado, comprovado, e numa situação como essa, ele não pode ser um beneficiário. Ainda mais que na investigação, agora, um pouco mais recente, no mês passado, em que ele já estava em prisão domiciliar e foram impostas uma série de medidas cautelares contra ele, ou seja, o senhor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Encontraram
foram encontrados documentos, planilhas, computadores que comprovam que mesmo com essa restrição dele atuar em suas empresas, ele nitidamente estava ainda atuando no cotidiano, no dia a dia das suas empresas de ônibus. Ou seja, ele estava, assim, obstruindo o trabalho da justiça. As empresas de ônibus em alvo de investigação, e ele está trabalhando ali no dia a dia, nos números, na planilha, na contabilidade, ele está obstruindo a justiça. O senhor à parte, Trindade, você que está ouvindo tudo aí de Brasília. O Tonholi é tão eficiente que ele quase me convenceu, né? E o argumento de Gilmar é esse: essas pessoas cometeram crimes, sim, mas elas têm os seus direitos, e os direitos que o Tonholi falou aí realmente. Aí o Viga diz ali, é de um condenado e tal, mas o que assusta aqui muito, Tonholi, é esta insistência do Gilmar Mendes em ir contra tudo e contra todos, né? E ele esteve ontem, assim, num seminário sobre o ativismo judicial, né? Que muita gente acha que a politização do Supremo não é. O ativismo é o judiciário tomar a frente da legislação e tomar decisões até além da própria legislação, do espírito da lei, mas para proteger a própria justiça e a sociedade. Isso é um ativismo judicial. E Gilmar Mendes, ele tomou decisões muito diferentes, inclusive essa de atropelar outras instituições. Eu concordo com você que mesmo os criminosos têm que ter defesas e têm os seus direitos, né? Mas nesse caso ele anda atropelando muito e de uma forma muito insistente. A gente tem que prestar atenção mesmo, Ed, nesta sessão do plenário do Supremo que vai julgar isso, né? Vai ser um grande atrativo isso aí. Obrigado, viu, Trindade? Viga, mais alguma informação pra gente aí do Rio? Viga, tá me ouvindo? Cadê o Viga? Viga deve estar em alguma sessão aí, eu ouço um barulho ao fundo. Isso aí é o seguinte, o Tonholi derrubou a ligação. Derrubou. Não, só quero lembrar... Tá ouvindo a gente, Viga? Já era, caiu a linha, o Viga tá no Rio de Janeiro, então, falou com a gente. Eu vou fazer um Viga cover aqui. Viu, Trindade, eu queria lembrar que com tudo que a gente apoia a Lava Jato cometeu, e eu apoio restritamente, fez 2 livros sobre, mas... Vamos lembrar, a Lava Jato ilegalmente grampeou o escritório dos advogados do presidente Lula e colocou no relatório de grampos que aquilo era um grampo contra o LIUS, vulgo Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, e era um grampo contra um escritório de advocacia, e ali foram escutadas todas as conversas privadas entre clientes e advogados. Então é nesse espírito que o Gilmar Mendes tem atuado contra o Estado excessivo no punitivismo. A questão não é a seguinte... E essa escorregada dos procuradores aí que você se refere, deu força para esse argumento dele. A gente precisa de alguém do outro lado para... O direito é feito de... pesos e contrapesos, por isso que a deusa Artemis